Você sente dores no corpo sem explicação. Acorda cansado, mesmo depois de uma boa noite de sono. Seus pés e mãos vivem inchados. O que ninguém te conta é que esses sintomas podem ter uma causa oculta, algo que você faz todos os dias, sem nem perceber. A sua alimentação. E não estou falando apenas de comer demais ou de comer besteira de vez em quando. Estou falando de certos alimentos específicos que, mesmo parecendo inofensivos, estão detonando o seu corpo por dentro. Alimentos que causam inflamação, roubam sua energia, fazem você reter líquido e ainda podem ser a raiz de problemas crônicos como dor nas articulações, pressão alta e até doenças mais graves. Hoje, vou te revelar os 5 principais vilões que estão sabotando sua saúde sem você perceber. E, o mais importante, vou te mostrar como escapar dessa armadilha alimentar antes que seja tarde demais. Então, fica comigo até o final, porque isso pode literalmente transformar a sua vida. E se você conhece alguém que vive reclamando de dor, inchaço ou cansaço, já compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando a saúde dela. O que a indústria não quer que você saiba. A verdade é que a alimentação moderna não foi feita para nos nutrir, foi feita para nos viciar. Os produtos industrializados são estrategicamente desenvolvidos para enganar seu cérebro, ativando a produção de dopamina e fazendo você desejar mais e mais. O problema: quanto mais você consome esses alimentos, mais o seu corpo sofre as consequências. É por isso que tantas pessoas vivem presas num ciclo de dores, inchaço e doenças sem nunca suspeitar da verdadeira causa. Elas tratam os sintomas com remédios, mas continuam alimentando o problema sem nem perceber. Mas agora, você vai aprender a identificar esses alimentos sabotadores. Você vai recuperar o controle sobre sua saúde e se livrar desses sintomas de uma vez por todas. Alimento 1. O doce veneno que você come todo dia. Se tem um alimento que está presente em praticamente tudo o que consumimos hoje e que destrói sua saúde silenciosamente, esse alimento é o açúcar refinado. Você já deve saber que açúcar faz mal, mas talvez não tenha ideia de quão prejudicial ele realmente é. Quando você consome açúcar refinado, ele rapidamente entra na sua corrente sanguínea, causando picos de glicose. O problema é que esses picos geram uma reação inflamatória intensa no seu corpo. E não para por aí. O açúcar alimenta bactérias ruins no seu intestino, prejudicando a digestão e a absorção de nutrientes essenciais. Ele desgasta suas células, acelerando o envelhecimento e favorecendo doenças degenerativas. Ele aumenta a retenção de líquidos, fazendo você inchar sem perceber a verdadeira causa. Ele está diretamente ligado a dores articulares, pois intensifica processos inflamatórios que atacam suas articulações. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu não como tanto açúcar assim. Será mesmo? O grande truque da indústria é esconder o açúcar em alimentos que você jamais imaginaria. Não são apenas doces, balas ou refrigerantes. O açúcar está em pães industrializados, molhos prontos, como molho de tomate e ketchup, temperos processados, embutidos, presunto, mortadela, salsicha, iogurtes saudáveis cheios de adoçantes artificiais. E o pior, quanto mais açúcar você consome, mais o seu corpo pede. É um ciclo viciante. Você sente fome mais rápido, tem picos e quedas de energia e acaba comendo cada vez mais. A indústria quer que você continue assim, porque isso significa que você vai comprar mais e mais produtos deles. Mas agora que você sabe disso, pode sair desse ciclo vicioso. Reduzir o consumo de açúcar refinado é uma das melhores decisões que você pode tomar pela sua saúde. Alerta importante. Se você quer continuar recebendo informações valiosas como essa, se inscreva no canal agora mesmo. Muita gente precisa saber disso, mas as redes sociais nem sempre mostram esses conteúdos para todo mundo. Então, quando você se inscreve e ativa o sininho, não só garante que vai aprender cada vez mais, mas também ajuda esse conhecimento a chegar a mais pessoas. Agora que já falamos sobre o açúcar refinado, temos um segundo vilão alimentar que pode ser ainda pior, e ele está no prato da maioria dos brasileiros todos os dias. No próximo trecho, eu vou te contar como um ingrediente comum pode estar contribuindo para dores, inchaço e até pressão alta. O segundo veneno silencioso que você consome todo dia. Se você pensa que o açúcar é o único grande vilão da sua alimentação, prepare-se para uma revelação ainda mais chocante. Existe um outro ingrediente comum, que faz parte da rotina de praticamente todos os brasileiros,
e que pode estar detonando sua saúde sem que você perceba. Esse ingrediente causa inchaço, dores no corpo, retenção de líquidos e até problemas no coração. Ele está tão presente na nossa cultura alimentar que muitas pessoas nem conseguem imaginar uma refeição sem ele. Mas a verdade é que o consumo excessivo desse alimento pode estar contribuindo para doenças sérias, como hipertensão, insuficiência renal e até acidentes vasculares cerebrais. Se você sente mãos e pés inchados, dores de cabeça frequentes ou um cansaço inexplicável, fique atento, porque isso pode ser um sinal de que seu corpo está sendo envenenado aos poucos. E o pior, provavelmente você está consumindo esse ingrediente muito mais do que imagina. O grande inimigo escondido no seu prato, o sal refinado. Isso mesmo. O sal refinado, aquele branquinho que você usa para temperar os alimentos, pode estar te sabotando de maneira silenciosa. O problema não é o sal em si, mas o tipo de sal que consumimos e a quantidade absurda que é adicionada aos alimentos processados. O sal refinado que encontramos nos mercados passou por um processo químico que remove praticamente todos os seus minerais naturais, restando apenas cloreto de sódio puro. O excesso desse composto no corpo gera um desequilíbrio perigoso, que pode levar à retenção de líquidos, aumento da pressão arterial e sobrecarga dos rins. Mas o que pouca gente sabe é que nem sempre o sal foi um vilão. O sal natural, como o sal rosa do Himalaia ou o sal marinho não refinado, contém minerais essenciais como magnésio, potássio e cálcio, que ajudam no equilíbrio do nosso organismo. O problema começa quando passamos a consumir o sal industrializado em excesso, principalmente nos seguintes alimentos. Produtos industrializados, praticamente todos contêm grandes quantidades de sódio para conservação. Enlatados e embutidos, presunto, salsicha, linguiça, bacon. Refrigerantes e sucos de caixinha, sim, até essas bebidas contêm sódio para realçar o sabor. Macarrão instantâneo e sopas prontas, um único pacote pode conter até 80% da quantidade diária recomendada de sódio. Fast food e salgadinhos industrializados, esses alimentos são verdadeiras bombas de sódio e gordura trans. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas se o excesso de sal faz tão mal, como posso reduzir o consumo sem deixar minha comida sem graça? E a resposta é mais simples do que você imagina. Aqui estão 3 estratégias para reduzir o consumo de sal e ainda deixar sua comida deliciosa. Troque o sal refinado pelo sal rosa ou pelo sal marinho. Eles possuem mais minerais e são menos prejudiciais ao corpo. Use ervas e especiarias naturais, alho, cebola, cúrcuma, orégano e pimenta dão um sabor incrível aos pratos sem precisar exagerar no sal. Evite alimentos ultraprocessados. Cozinhar em casa com ingredientes naturais já reduz drasticamente o consumo de sódio. Pequenas mudanças na sua alimentação podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde. Você vai perceber que, depois de algumas semanas, seu corpo vai desinchar, a pressão arterial pode melhorar e você terá muito mais disposição no dia a dia. Agora que falamos sobre o açúcar e o sal refinado, você deve estar se perguntando: quais são os outros vilões que estão sabotando minha saúde? Pois bem, o próximo alimento da lista parece inofensivo, mas está destruindo sua flora intestinal e causando inflamações que podem levar a problemas sérios, como diabetes, obesidade e até doenças autoimunes. O terceiro veneno silencioso que está destruindo o seu corpo. Agora que já falamos sobre o açúcar refinado e o sal industrializado, chegou a hora de revelar o terceiro grande vilão da sua saúde. Ele está presente em pães, bolos, massas e até em alimentos que parecem saudáveis, como alguns iogurtes e barras de cereal. O pior, ele pode estar causando inflamação no seu corpo sem que você perceba. Se você sente dores articulares, inchaço abdominal, cansaço constante ou dificuldades para perder peso, é bem possível que esse ingrediente seja o culpado. Estamos falando do glúten. O que é o glúten e por que ele faz mal para a sua saúde? O glúten é uma proteína encontrada no trigo, cevada e centeio. Ele é responsável por deixar a massa elástica e macia, sendo amplamente utilizado na fabricação de pães, bolos, massas e biscoitos. Mas o que pouca gente sabe é que nos últimos anos, o trigo passou por modificações genéticas para aumentar a produtividade, tornando o glúten ainda mais difícil de ser digerido pelo nosso corpo. O problema: o organismo de muitas pessoas não consegue processar essa proteína corretamente, resultando em um processo inflamatório silencioso que pode causar problemas como inchaço e desconforto abdominal. Muitas pessoas sentem gases,
cólicas e distensão na barriga após consumir alimentos ricos em glúten. Dores articulares. O excesso de glúten pode aumentar inflamações nas articulações, piorando condições como artrite. Fadiga crônica e nevoeiro mental. Muitas pessoas relatam sensação de cansaço e dificuldade de concentração depois de consumir glúten. Desequilíbrio hormonal. Problemas na digestão do glúten podem afetar a absorção de nutrientes essenciais, impactando a produção hormonal. Dificuldade para emagrecer. O glúten pode causar resistência à insulina e desequilíbrios no metabolismo, dificultando a queima de gordura. E não para por aí. Estudos mostram que o consumo excessivo de glúten pode estar ligado ao aumento de doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto, lúpus e esclerose múltipla. Mas todo mundo precisa cortar o glúten? A resposta é: depende. Pessoas com doença celíaca precisam eliminar completamente o glúten da alimentação, pois o organismo delas reage de forma severa à proteína. Mas mesmo quem não é celíaco pode ter sensibilidade ao glúten, o que significa que essa proteína pode estar causando inflamações no corpo sem que a pessoa perceba. Se você sente desconforto digestivo, fadiga, dificuldade de concentração ou dores articulares, vale a pena reduzir ou eliminar o glúten por algumas semanas e observar como seu corpo reage. O que comer no lugar do glúten? Muitas pessoas acreditam que eliminar o glúten significa abrir mão de tudo que é gostoso, mas a verdade é que existem diversas opções deliciosas e saudáveis para substituí-lo. Aqui estão algumas alternativas para quem quer reduzir ou eliminar o glúten da alimentação. Farinha de amêndoas e farinha de coco, ótimas para bolos e panquecas. Farinha de arroz e fécula de batata, perfeitas para substituir a farinha de trigo em receitas tradicionais. Quinoa e amaranto, excelentes fontes de proteína e sem glúten. Macarrão de arroz ou de leguminosas, alternativas mais leves e fáceis de digerir. Pães sem glúten. Hoje já existem diversas opções no mercado e também receitas caseiras fáceis de fazer. Ao substituir o glúten por esses alimentos, você pode notar menos inchaço, mais disposição, melhora na digestão e até um sono mais tranquilo. Você precisa compartilhar essa informação. Agora me responda: quantas pessoas que você conhece continuam consumindo glúten sem saber o mal que isso pode causar? Se este vídeo está sendo útil para você, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho. Isso não só ajuda você a receber mais conteúdos como este, mas também permite que mais pessoas descubram essas informações e mudem suas vidas. E ainda tem mais. O próximo alimento da lista é um dos mais consumidos no mundo, mas pode estar sabotando sua saúde de forma silenciosa. Ele altera seus hormônios, interfere na sua qualidade de sono e pode até enfraquecer seu sistema imunológico. O quarto veneno silencioso que está destruindo sua saúde. Se você achou que os primeiros 3 venenos eram perigosos, o quarto da lista pode ser ainda pior. Ele afeta diretamente seus hormônios, sabota seu metabolismo e pode estar por trás de problemas como obesidade, diabetes e até distúrbios neurológicos. O pior de tudo, muitas pessoas acreditam que ele é inofensivo e continuam consumindo todos os dias. Estamos falando dos óleos vegetais industrializados. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol. Todos esses óleos passaram a fazer parte da nossa alimentação diária, mas o que pouca gente sabe é que eles não foram feitos para o nosso corpo. E o motivo para isso é alarmante. Por que os óleos vegetais fazem tanto mal para a sua saúde? Diferente do que muitas pessoas pensam, os óleos vegetais não são saudáveis. Eles são altamente processados e passam por diversos tratamentos químicos antes de chegarem até sua cozinha. E sabe o que acontece nesse processo? Os óleos são expostos a altas temperaturas, solventes químicos e produtos tóxicos como o hexano. Eles oxidam facilmente e se transformam em gordura rançosa, que sobrecarrega o fígado. São ricos em ácidos graxos ômega 6, que em excesso causam inflamação no corpo. Interferem na produção de hormônios essenciais, afetando seu metabolismo e seu bem-estar. O resultado: se você consome óleos vegetais com frequência, seu corpo pode estar sofrendo com inflamação crônica, desequilíbrios hormonais e até envelhecimento precoce. O que os óleos vegetais estão fazendo no seu corpo? Se você sente cansaço excessivo, dores de cabeça, dificuldade para emagrecer ou problemas digestivos, pode ser que os óleos vegetais sejam um dos grandes culpados. Pesquisas científicas mostram que o excesso de óleos vegetais está ligado a uma série de doenças, como obesidade e resistência à insulina,
Os óleos vegetais atrapalham a comunicação celular, dificultando a queima de gordura e aumentando a inflamação. Problemas no coração. Apesar de serem vendidos como saudáveis, os óleos vegetais podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Dificuldade na absorção de vitaminas. Eles prejudicam a absorção de vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K, essenciais para a saúde. Danos cerebrais. Estudos indicam que o consumo excessivo de óleos vegetais pode aumentar o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Desregulação hormonal. Afetam diretamente a produção de testosterona, estrogênio e outros hormônios essenciais para o corpo. E tem mais: quando esses óleos são aquecidos, eles liberam substâncias tóxicas que são extremamente prejudiciais para a saúde. Agora me diz, quantas pessoas você conhece que cozinham todos os dias com óleo de soja ou óleo de milho, achando que estão fazendo uma escolha saudável? Qual óleo usar no lugar dos óleos vegetais? Agora que você já sabe os riscos, deve estar se perguntando, mas qual óleo eu devo usar então? Aqui estão algumas opções saudáveis para cozinhar e temperar seus alimentos. Óleo de coco, altamente resistente ao calor e rico em gorduras boas. Azeite de oliva extra virgem, excelente para temperar saladas e cozinhar em temperaturas mais baixas. Manteiga ghee, uma das melhores opções para cozinhar, pois é natural e cheia de nutrientes. Óleo de abacate, ótima alternativa para cozinhar ou temperar alimentos. Banha de porco natural, sim, ela é mais saudável do que muitos óleos vegetais processados. Trocar os óleos vegetais refinados por essas alternativas naturais pode transformar sua saúde, reduzindo inflamações e melhorando seu metabolismo. Você está pronto para o quinto veneno. Ele é um dos mais perigosos. Se você achou que o açúcar, o sal refinado, o glúten e os óleos vegetais eram os piores vilões da sua saúde, o quinto veneno vai te deixar chocado. Ele parece inofensivo, mas pode estar destruindo suas células, envelhecendo seu corpo e aumentando o risco de doenças sérias. E o pior, a maioria das pessoas consome esse veneno todos os dias, sem saber do perigo real. O quinto veneno silencioso que está acabando com sua saúde. Se você já ficou chocado com os 4 venenos que revelamos até agora, o quinto pode ser ainda pior. Ele afeta diretamente o seu cérebro, aumenta o risco de câncer e doenças cardíacas, e o mais assustador, ele pode estar em praticamente tudo que você consome. A indústria alimentícia faz de tudo para esconder os perigos desse ingrediente, mas hoje você vai descobrir a verdade. Estamos falando dos adoçantes artificiais. Isso mesmo. Os adoçantes que são vendidos como mais saudáveis do que o açúcar podem, na verdade, ser ainda mais perigosos. Se você usa adoçantes no seu café, toma refrigerante zero açúcar ou consome produtos light, este alerta é para você. A verdade é que os adoçantes podem estar sabotando sua saúde sem que você perceba. Por que os adoçantes artificiais são perigosos? Muitas pessoas acreditam que os adoçantes são uma boa alternativa ao açúcar, mas isso está longe da verdade. Eles são compostos químicos criados em laboratório. Ao contrário do que muitos pensam, podem causar mais danos do que benefícios. Aqui estão alguns dos mais comuns no mercado. Aspartame, associado a dores de cabeça, tonturas e até aumento do risco de doenças neurológicas. Sacarina, pode afetar a flora intestinal e está ligada a problemas digestivos. Sucralose, pode prejudicar o metabolismo e aumentar a resistência à insulina. Acesulfame-K, suspeito de estar ligado a danos no DNA e aumento do risco de câncer. E o mais assustador, estudos indicam que adoçantes artificiais podem enganar o seu cérebro e atrapalhar seu metabolismo. O que os adoçantes fazem no seu corpo? Você já percebeu que muitas pessoas que usam adoçantes não conseguem emagrecer? Isso acontece porque os adoçantes artificiais podem enganar o seu corpo, fazendo com que ele reaja como se estivesse consumindo açúcar de verdade. Desequilíbrio hormonal. Os adoçantes podem desregular hormônios como a insulina, dificultando a queima de gordura. Aumento da fome. Como o cérebro espera calorias que nunca chegam, isso pode gerar mais vontade de comer doces. Risco de diabetes. Estudos mostram que adoçantes podem alterar a microbiota intestinal e contribuir para a resistência à insulina. Problemas cerebrais. Alguns adoçantes têm sido associados a dores de cabeça, ansiedade e até dificuldades de memória. Agora pare e pense. Quantas pessoas você conhece que usam adoçantes todos os dias, achando que estão fazendo uma escolha saudável? Quais são as alternativas mais saudáveis? Se você quer evitar os riscos dos adoçantes artificiais,
a boa notícia é que existem alternativas muito mais saudáveis. Aqui estão algumas opções naturais que você pode usar no lugar dos adoçantes químicos. Stevia, um adoçante natural extraído de plantas, sem calorias e sem riscos para a saúde. Eritritol, um adoçante natural que não afeta os níveis de insulina. Xilitol, uma alternativa natural ao açúcar, que tem menos impacto glicêmico. Mel puro, um adoçante natural com benefícios para a saúde, se consumido com moderação. Trocar os adoçantes artificiais por essas opções naturais pode fazer uma enorme diferença na sua saúde e no seu bem-estar. Se você chegou até aqui, isso significa que você está realmente comprometido com a sua saúde e com o seu bem-estar. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber disso. E, mais importante, se inscreva no canal agora mesmo, porque juntos podemos levar esse conhecimento para mais pessoas e impedir que elas continuem sendo intoxicadas por esses venenos invisíveis. Agora me conta, qual desses alimentos mais te chocou? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa.